Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que muda completamente a forma como a gente enxerga as pessoas. Porque existe uma diferença muito grande entre viver reagindo ao mundo e viver decidindo o que você devolve para ele. Porque o mundo não revela quem ele revela quem nós nos tornamos. E houve um tempo em que eu não confiava em ninguém. Eu olhava para as pessoas sempre com o pé atrás. Achava que em algum momento elas iam me ferir, me trair, me apunhalar pelas costas. Eu via interesse onde talvez não existisse. Via inveja em olhares neutros. Via ameaça em gestos comuns. Eu não baixava a guarda nunca, não descansava. Eu vivia pronta para me defender, mesmo quando ninguém estava me atacando. E hoje, olhando para trás, eu entendo. Eu não enxergava o mundo como ele era. Eu enxergava o mundo como eu estava. Ferida, quebrada, desconfiada. E é engraçado, ou talvez triste, perceber como isso se repete na vida de tantas pessoas. A gente vive em estado constante de alerta. Tem gente que transforma dias comuns em cenários de guerra, que vê problema em tudo, maldade em todos, ameaça em qualquer movimento. E não necessariamente porque o mundo seja assim, mas porque o coração dela está assim. Mas foi só depois que Deus me alcançou que algo começou a mudar dentro de mim. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E hoje eu escolho viver diferente. Eu ando de guarda baixa. Eu escolho confiar, mesmo quando o outro ainda não me deu motivos suficientes para isso. Eu penso primeiro no que eu posso oferecer, não no que eu posso perder. E se no meio do caminho alguém me decepciona, eu não desabo mais como antes. Eu entendo que não foi sobre mim, foi sobre o outro. E isso muda tudo. Porque quando você espera sempre o pior, você vive antecipando dores que talvez nunca cheguem. Mas quando você decide confiar, você descansa. Descansa nas pessoas e principalmente em Deus. Como diz a palavra, em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem a fonte da vida. E recentemente, eu vivi uma situação que me confrontou profundamente. Uma pessoa no meu trabalho começou a dar sinais claros de manipulação, de desalinhamento e falta de verdade. E dentro de mim, a reação foi imediata. Confronta, corta, resolve, encerra. A minha justiça gritava por isso, mas algo dentro de mim, ou melhor, alguém, me freou. E eu precisei escolher o caminho mais difícil. Ter paciência, ter calma, orientar, ajustar, acompanhar, sem atacar, sem julgar, sem agir no impulso. E naquele processo, Deus me confrontou de uma forma muito clara. Se eu tivesse desistido de você, quando você ainda era assim, onde você estaria hoje? E aquilo me desmontou. Porque a verdade é que a gente tem uma facilidade enorme de desistir das pessoas. A gente classifica rápido, define rápido, descarta rápido. Mas o evangelho não funciona assim. Jesus não amou só os fáceis, ele amou os improváveis, os rejeitados, os que erraram feio. Ele andou com quem ninguém queria andar, sentou à mesa com quem ninguém queria sentar e amou até quem o trairia. Romanos 5:8 nos lembra, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso confronta a nossa justiça humana, porque no fundo a gente gosta de se achar bom, correto, íntegro, mas ser correto não é o mesmo de ser semelhante a Cristo. E eu sei porque eu já fui essa pessoa, a que julgava, a que queria fazer justiça com as próprias mãos, a que se achava do bem, mas não amava de verdade. Até o dia em que eu me enxerguei de verdade. E eu percebi que eu também não merecia ser amada. E ainda assim eu fui. E foi nesse lugar que a compaixão nasceu. Ainda pequena, ainda em construção, mas real. Porque viver o evangelho na íntegra não é simples. É amar quando a lógica manda se afastar. É ter misericórdia quando a vontade é julgar. É confiar na justiça de Deus quando a nossa quer agir. E isso exige renúncia diária, como Filipenses 3:12 nos lembra. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, mas prossigo para alcançá-lo. E hoje eu entendo que a vida é um eco. Ela devolve aquilo que a gente decide emitir. E mais do que isso, ela revela o coração que estamos carregando. Se estamos feridos, vemos feridas. Se estamos em guerra, vemos guerra. Mas quando Deus começa a curar o nosso interior, o nosso olhar também muda. Porque o cristão não foi chamado para ser represa. Ele foi chamado para ser rio, que recebe e derrama, que é alcançado e alcança,
que é amado e ama. E talvez a pergunta não seja o que estão fazendo comigo, mas sim o que eu estou devolvendo ao mundo. Porque no fim, o mundo pode não mudar, mas o jeito que você responde a ele, isso muda tudo. Romanos 12:21 nos lembra: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu espero de verdade que esse episódio tenha te levado a olhar menos para o comportamento dos outros e mais para o estado do seu próprio coração. Porque no fim, não é sobre o mundo lá fora, é sobre quem você está se tornando por dentro. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que está ferido, que está cansado de se defender o tempo todo, e alguém que precisa lembrar que ainda dá para viver de forma leve. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre cura, identidade e transformação interior. Textos que mostram que a mudança real não começa no mundo, começa dentro de nós. E que, assim como esse, te convidam a viver uma fé prática, madura e verdadeira. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!